17, versículo 11. Vou botar no meu Instagram. Gravou bem, Arelha? Então tá bom. Vou marcar vocês, tá? Que estava aqui. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17, a partir do versículo 11. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrais aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou-lhe, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Eu estava pensando nesse texto aqui, alguns dias, e é um texto muito conhecido. Não importa se você é antigo ou novo no Evangelho, você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre isso. Falar sobre os 10 leprosos, e algumas pessoas tiram como lição aqui, aqueles que voltam para agradecer ou não. Sabemos que muitos usam como base desse texto isso. Só que esse texto aqui me fez pensar em algumas coisas, porque não tem como você ler um texto como esse, que já aconteceu praticamente há 2000 anos atrás, e você não comparar com a realidade do seu tempo hoje. Todos nós conhecemos essa história de 10 homens. 10 homens enfermos, 10 homens condenados, 10 homens limitados, 10 homens sem esperança, 10 homens sem expectativas, 10 homens sem sonhos, 10 homens que não podiam mais pensar em conquistas. Esses 10 homens. Sabemos que até hoje existe, através da renovação, né, a lepra já está sendo mais... Mas antigamente não tinha recurso nenhum. A tendência, eles sabiam e tinham já praticamente certeza que a qualquer momento ia chegar o dia. E se você não sabe, a morte de lepra é uma morte terrível. Que a morte de lepra me lembra muito o cupim numa madeira. Ele vai deteriorando a ponto de chegar até um órgão do corpo daquela pessoa, e aquela pessoa ia à morte. Assim era a realidade daqueles homens. Aqui não era alguém com uma dor de cabeça, aqui não era alguém com uma dor no corpo, aqui não era alguém... Não, aqui era lepra, o que se tratava era lepra. Então não havia oportunidades, não havia como, não tinha recursos. É interessante também, porque quando você lê o texto, a Bíblia fala de 10 leprosos andando juntos. Eles estavam andando juntos. Por que eles andavam juntos? Porque eles tinham que ficar juntos. Quando a pessoa quando sabia que tinha essa doença, a lepra, eles tinham que estar juntos. Eles não poderiam estar como uma pessoa qualquer, andando com liberdade, com acesso de ir e vir. Eles tinham limites. E nesses limites, por causa da enfermidade, não permitia que eles ficassem com outras pessoas. Eles tinham que ficar com os leprosos. E aí você vê, né? Talvez você, a tua mente ou a minha, não consegue entender isso, porque é uma realidade desconhecida. Você só consegue entender uma realidade quando você sente, quando você vive. Então aqui a gente conta esse fato, conta essa história e faz uma comparação. Mas o que nos chama a atenção aqui? A realidade que eles viviam, a condenação que eles estavam, a sentença que eles já sabiam que não tinha mais jeito. Só que aparece uma luz para eles.
Como apareceu uma luz para mim, como apareceu uma luz para você. E vocês sabem muito bem de que luz que eu estou falando. Você sabe muito bem. E a Bíblia diz que Jesus passando, o texto que nós lemos, e eles começaram, Jesus estava indo, passava na divisa entre Samaria e Galileia, e eles estavam limitados. Imagine só, pessoas limitadas a um lugar no canto daquela rua, ou então a um espaço que não poderia ter acesso. E eles viram Jesus e começaram a gritar. Eles começaram a gritar, porque até nisso, você pode ver que a dificuldade, a enfermidade faz com que, né, eles não poderiam falar como eu estou falando com vocês, eles tinham que gritar. Porque havia uma distância. É muito ruim, querido, quando a gente está distante. Quando você está distante de uma cura, distante de um recurso, você tem que fazer. É o que eles fizeram, eles gritaram. E a Bíblia diz que eles gritaram: Jesus! E eles gritaram em alta voz: Mestre, tem compaixão de nós. Eles não precisavam dizer que estavam com lepra, porque já estava, era visível, era estampado na vida deles, que eram leprosos. Acredito eu que alguns já estavam em algum processo, alguns já estavam com algum corpo, uma parte do corpo já, sendo atingida pela lepra. E a Bíblia diz, eu acho espetacular aqui, que algumas coisas me chamou a atenção. De longe, levantando a tua voz, compaixão. Eles estavam de longe, levantaram a sua voz e pediram compaixão. Aqui era a realidade deles. Só que Jesus, eu fico pensando em algumas coisas quando eu leio texto como esse. É um texto muito conhecido, como eu disse para vocês, é muito claro, mas eu fico pensando. Olha o que Jesus falou. Jesus, vendo a cena, imagina Jesus andando ao destino que ele ia, ele olha para, viu, a resposta é essa, Jesus viu, e disse assim: vai, vai até o sacerdote. Jesus só falou isso: vai até o sacerdote. E a Bíblia diz que exatamente eles fizeram isso. E quando eles seguiram até o sacerdote, coisas que eles não podiam, eles não poderiam chegar nem perto do sacerdote. Mas eles fizeram bonitinho, gente. Eles fizeram certinho. Eles ouviram a ordem que Jesus deu e eles seguiram até o sacerdote. Só que eles não chegaram até o sacerdote. Porque no caminho, diga comigo, no caminho, eles foram curados. Acredito eu que eles nem viram o sacerdote. Acredito eu que eles nem chegaram próximo ao sacerdote. A Bíblia não fala, a Bíblia não menciona. Mas no caminho eles foram curados. Só que acontece uma coisa aqui que eu acho interessante. Quando eles chegam, e aí a gente começa a pensar, e a gente começa a trazer para a nossa realidade, a gente começa a pensar em nós, quando chega nesse ponto aqui. A Bíblia diz que só todos identificaram a cura. Todos identificaram que foram curados. Todos viram o milagre que Jesus fez na vida deles. Todos viram. Mas só um parou. E no lugar mesmo que ele estava, o texto fala sobre isso, começou a glorificar a Deus. Porque quando você glorifica a Deus, não limita o lugar. Você não glorifica a Deus só aqui na igreja. Você pode glorificar a Deus lavando roupa. Você pode glorificar a Deus lavando louça. Você pode glorificar a Deus pegando um ônibus, um carro, fazendo qualquer coisa. Você glorifica a Deus. Agora imagine só, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Esses homens indo, recebem a cura no caminhar, porque eles obedeceram o que Jesus falou para eles. E um deles, começa a glorificar. E eles quando começam a glorificar, não continua. Volta. Porque ali, naquele ponto, eu não sei que ponto foi da estrada que eles estavam, naquele ponto, eles foram curados. 9 seguiram. Não foram mais, acredito eu, para o sacerdote. Seguiram.
mas um volta. Um volta a procurar o sacerdote dos sacerdotes. Um volta para honrar. Um volta para agradecer. E esse que volta para agradecer, a Bíblia diz que voltou glorificando em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Imagine a cena, eu queria que você entrasse na cena comigo, voltando, dobrando o joelho diante de Jesus Cristo, glorificando, agradecendo. Só que o comportamento de Jesus aqui foi diferente de alguns momentos que você vê Jesus curando alguém. Jesus fala assim: e os 9? E os 9 que foram curados? Onde eles estão? Jesus aqui desabafa. A gente, às vezes nós que eu falo, nós, globalmente, nós, a gente, às vezes, pensa que o nosso Deus é apenas um Deus que está lá no céu, ou então o Espírito Santo está dentro de nós, mas não pensa que o nosso Deus, Ele também pensa, Ele também sente. Aqui Jesus teve uma sensação, e através disso Ele se expressa, uma sensação falta de reconhecimento. Porque quando Jesus fala que é 2:9, você sabia que isso que acontece com Jesus, que aconteceu com Jesus, acontece comigo e com você? Eu sei que aqui tudo que Jesus fez foi por amor. Amém? Vocês têm alguma dúvida disso? Eu sei que quando você ama alguém, você não faz para receber nada em troca. Alguns que vão contra o evangelho, eles falam: Jesus estava querendo receber alguma coisa. Jesus não estava querendo receber nada. Porque tudo que Jesus fez foi por amor. Só que existe algo na nossa vida, porque se nós somos imagem e semelhança dele, uma coisa que nós faz bem para nós, é o reconhecimento. Você luta por alguém, você batalha por alguém. Você tem aquele filho que lutou a vida toda. Poxa, quando você vê aquele filho se formando, vê aquele filho casando, você se realiza e aquilo é uma resposta para a tua vida. Aquilo ali é algo que... Imagine quando você está lá vendo um filho seu, ou alguém que você lutou por essa pessoa, chegando até um lugar, e quando aquela pessoa menciona o teu nome, imagine só: olha, eu estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa de alguém que me ajudou. Como essa pessoa que ama de verdade, que não fez nada em troca, porque eu não acredito uma mãe, um pai de verdade, faz algo para o filho pensando nada em troca. O pai e mãe faz por amor, mas o pai e a mãe quer receber algo. Ela tem prazer nas conquistas. Era o que Jesus tinha aqui. Jesus teve prazer quando eles foram curados. Mas só que só um reconhece. Eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a estudar num texto muito conhecido. Eu falei: o que levou a esses 9 aqui? O que levou? Será que foi uma coisa que aconteceu casual? Só foi naquele momento? Por isso que o tema da mensagem aí, pessoal da mídia, anota aí: disciplina e domínio próprio. O tema da mensagem é esse. Quando nós somos indisciplinados, acontece isso. E quando não temos domínio próprio, também é assim. Eu acredito que eles poderiam ser curados, até mesmo de outra enfermidade, ia ser a mesma coisa. Eu acredito que se viesse uma outra enfermidade, por exemplo, eles foram curados da lepra, os 9. E se viesse uma outra enfermidade, Jesus curasse eles não voltariam de novo, eles continuariam. Sabe o que eu penso quando eu leio uma mensagem como essa? Eu penso o seguinte: se Jesus estivesse aqui pregando hoje, pelas ruas, ou numa igreja, eu acho que a mensagem de Jesus nesse tempo, a mensagem de Jesus, se ele próprio estivesse aqui, ele ia falar sobre comportamento.
como você se comportar. Porque aqui, a disciplina vem de comportamento, domínio próprio também. Como eu me comporto. Tem pessoas que não são gratas. Tem pessoas que elas, quando chegam até os seus objetivos, elas acham que não vale a pena. Para que eu vou voltar? E no texto a Bíblia diz que esse que voltou, além de ser curado, Jesus ainda salva a vida dele. Eu estava pensando, e essa mensagem eu fiquei muito louco, porque veio tanta coisa na minha cabeça quando eu estava falando sobre isso. É um texto muito simples, mas Deus me levou ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Eu estava pensando assim, por que algumas pessoas, parece, olha para mim, parece que algumas pessoas conseguem, se realizam, conquistam e vê a bênção na totalidade na vida dessas pessoas, e outras pessoas a gente não vê isso. A gente não vê isso. A gente vê uma bênção, sim, pode ser uma bênção isolada numa área, pode ser numa outra isolada. Quando eu falo de bênção, eu não estou querendo só atribuir a conquistas. Porque quando você fala de bênção é porque eu conquistei, é porque eu... Não. Quando você está debaixo de uma bênção, você entende até mesmo quando Deus não fala nada, você entende. Quando Deus fala, você entende. Todo momento você glorifica Ele. Porque como Ele é dono do tempo, Ele sabe como realizar, a gente não sabe de nada não, gente. Eu também não sei, nem você. Mas como Ele sabe, Ele é o dono do tempo, Ele sabe como fazer, como realizar, sabe o tempo certo, a hora certa. Viu com Lázaro? Demorou 4 dias. Teve casos que foi na hora. Nesse caso aqui foi praticamente instantâneo. Com Lázaro foi 4 dias. Quem vai entender os planos de Deus? Mas de uma coisa é certa, Ele sabe como fazer. Ele sabe como realizar. Ele sabe como chegar. E quando Ele chega, pode ter certeza de uma coisa, querido. Quando Ele chega, eu vou falar uma loucura para vocês. Quando Ele chega, é porque Ele já chegou há muito tempo. Porque a fé faz isso. A fé aproxima você da bênção, mesmo pensando que Ele está distante. Talvez você pense que aquilo está tão distante de você, mas quando você usa a fé que você tem como ferramenta que te protege, a fé, como nós falamos na última mensagem, escudo da fé, a fé. Então quando você tem a fé nele e acredita, independente da circunstância, da situação, você acredita que Ele está no negócio. Independente do silêncio, independente de qualquer situação. É louco isso. Só que aqui não é mais. Aqui não é mais Jesus, não é mais a cura, não é mais leprosos. Eram 9 que foram curados, no caso 10. Um volta, 9 não. E esses 9 segue a vida. Aí imagina eles conversando. Ué, você vai voltar? Por que você vai voltar? Não, vou voltar, cara. O que Ele fez por mim, eu tenho que voltar. O que Ele fez, cara? Eu estava condenado. Eu estava condenado à morte. Eu estava condenado, não tinha mais esperança, expectativa, não tinha sonho, não tinha conquistas. Eu era limitado, eu era enfermo. Eu tenho que voltar. Eu não posso seguir sem voltar. Eu não posso seguir sem honrar o nome daquele que me lavou, me curou, me transformou. Eu não posso dar um passo sequer. Eu não posso tomar uma decisão sequer. Eu não posso fazer nada. Eu não vou seguir para lugar nenhum. Eu vou voltar. Agora, Jesus. Eu queria que você entendesse aqui. Agora eu não vou gritar mais de longe. Agora eu não vou fazer algum sinal de longe. Agora eu posso me aproximar dele. Porque eu fui curado pela lepra. Porque alguns momentos atrás eu tinha que ficar de longe por causa da lepra. A lei não deixava. Agora não. Agora eu posso me ajoelhar aos pés dele. Sentir o calor do corpo dele. E agradecer a ele pela cura. Ah, meu Deus. Os limites acabaram. Aquela situação, os sonhos, agora voltou a ter sonhos, voltaram a ter expectativas. Agora escuta uma coisa, queridos, você pode ter expectativas, você pode ter sonhos, você pode ter conquista, mas se você não honra, se você não agradece, se você não é grato, não valeu de nada. Agora se você é grato, você ganha algo a mais que a cura. Quando Jesus vê aquele homem e fala assim, a tua fé te salvou, cara. Você conseguiu chegar em lugares que poucos chegam.
Eu estava pensando de comportamento. Gente, por que o nosso comportamento é assim, gente? Por que a gente tem essa dificuldade? Você sabia que tudo que vem depois de um verbo, o verbo sempre potencializa uma situação? Voltaram para Jesus. Verbo voltar. Voltaram para Cristo. Você pode observar, o verbo sempre potencializa aquilo que vem depois. Então, quando ele volta para Jesus, volta, agradece, honra, é algo espetacular. Gratidão, ninguém paga. Paga gratidão? Paga. Você pode ter ajudado aquela pessoa a vida toda, pode ter ajudado aquele filho, aquela filha, alguém. Mas quando vem um reconhecimento da gratidão, tudo que você gastou, você nem lembra. Eu estava pensando numa coisa. Eu vou falar de uma coisa bem simples, para a gente poder começar a entender um pouco e você entender essa realidade. Você sabia que o comportamento é algo tão espetacular quando a gente se comporta como servos de um Deus Todo-Poderoso? Eu estava pensando, muitas pessoas, eu vou comparar diante desse comportamento desses homens, desses 9. Tanto dos 9 como desse um que voltou. Imagine só, você no mercado. Você está no mercado fazendo algumas compras. Aí você enche o carrinho, né, de algumas coisas. Aí você descobre que você botou muita coisa no carrinho e o dinheiro que você tem não dá para pagar. Acredito que pode ter acontecido com você, ou então não tem um limite lá no cartão, sei lá, o cartão já está estourado. Aí você percebeu antes de chegar no caixa, porque quando chega no caixa que é fogo, né? Quando chega no caixa, aquela fila atrás e você devolvendo é chato demais. Algumas pessoas, como já passaram por esse problema, já não querem chegar mais no caixa, porque aí quando olha, ou pega a calculadora e começa a contar. Ih, caramba, peraí, aumentou isso aqui. Gente, eu só estou com 50, deu 70. Normal, claro que é normal. Sabe o que não é normal? É quando você pega uma verdura, porque na verdade, uma verdura ou qualquer coisa que você comprou, quando você sabe que você colocou coisa demais e não deu para pagar, aí você está numa seção de roupa. Aí você sabe que quer devolver uma coisa, você coloca aquela verdura que era para botar na seção de verdura que voltou, você coloca na seção de roupa. Aí não é normal, não tem alguém para fazer, não. Quem é diferente não faz isso. Sabe que eu aprendi, eu voltei numa igreja que eu preguei, que eu falei de uma situação que houve comigo, um tempo atrás, que eu já falei para você, não vou repetir. E eu sempre volto nessa igreja, um pastor que é dessa igreja, ele sempre lembra. Tá bom. Aí eu estava lembrando de uma situação, de um mercado, tal, aquela coisa que eu fui lá, fiz um monte de compra, não passou, tal, aí eu tive que devolver tudo, a história foi essa. E o que acontece? Hoje eu sou assim. Hoje, se, por exemplo, eu estava com meu pai no mercado, levei ele no mercado e nós fomos comprar um tipo de... Ele falou, Luiz, vamos comprar um leite? Aquele leite ali, LG, um exemplo. Comprei o LG, botei no carrinho, ele queria o LG. Aí depois ele viu que um outro leite de outra marca estava mais barato, meu pai se amarra nisso, estava mais barato. Aí ele falou assim, não, Luiz, devolve esse. Eu falei, meu pai, Jesus, tá bom. Aí eu fui lá devolver. Só que eu tenho a mania de fazer o seguinte, eu devolvo, coloco na prateleira e deixo do jeito que eu peguei. Arrumadinho com o rótulo para frente. Pergunta à minha esposa. Se a gente for no mercado, Luiz, não vou levar isso aqui não, o dinheiro não deu. Aí eu vou lá. Gente, às vezes a sessão é lá longe. E às vezes já botou a maçã no saco. Vou lá, tira a maçã do saco. De novo, arrumo direitinho como aquela pessoa arrumou ali. Às vezes as pessoas querem colher frutos de Deus, mas elas não querem fazer a diferença. Porque as pessoas, sabe a diferença disso? Qual a diferença dos 9 que não voltou para agradecer, dessas pessoas que fazem isso? Qual a diferença? Mesma coisa. Você faz de qualquer jeito, vive uma vida de qualquer maneira. Aí o que acontece? Acontece isso. Aí as mulheres, vou falar dos homens não, que eu vou dar moral para os homens agora. Imagine as mulheres. Ainda bem que aqui não tem mulheres assim, só tem mulheres aqui super elegantes. Carla está até mexendo com a cabeça. Imagine, chega na roupa, chega lá naquela loja, tira a roupa do cabide, né, Hannah? Hannah tá até rindo ali debaixo da máscara.
Que bom verrando aqui, ela tá resfriada, tá melhor. Aí tira a roupa do cabide, coloca, veste. Ah, não gostei. Coloca lá de novo, não no cabide, joga onde estava. E se cair no chão, arriscada, ela até dá um chutinho para frente ainda. Aí na hora da oração, Deus, eu sou teu servo. Servo não deixa rastro para o diabo. Porque o diabo se amarra em rastro. Agora é tão legal, gente, eu acho tão legal. Não sei qual a religião, não sei. Mas eu já vi tantas pessoas via, não dava. Essa não deu não, bota no cabide da forma que estava. Exemplo simples, né? Que marca. Por isso que eu acredito que quando se Jesus estivesse aqui, ele falaria sobre comportamento. E eu acredito, gente, se a gente colocar algumas coisas em ordem, se fizermos alguns ajustes, e se livrar de algumas coisas que não produzem fruto nenhum, e gastar tempo que a gente dava com coisas que realmente não são importantes, e começar a dar importância em coisas que são importantes, a gente vai começar a resolver coisas importantes na nossa vida. Essa mensagem aqui não é muito para o pessoal da glória a Deus, não. Essa mensagem não é nem para limpar vidro, não é para poder dar glória. É uma mensagem para a gente parar e saber que a gente precisa se comportar de uma forma certa, digna de alguém que adora a Deus. Já viu aquelas pessoas que colocam adesivos no carro? Já viu? Coloca adesivo no carro e fala assim, esse carro Jesus me deu, louvado seja o nome do Senhor. Aí você às vezes passa perto do carro, uma briga, uma discussão, e às vezes você vem atrás, o cara é fechado, xinga todo mundo, sai xingando. E o adesivo lá, Jesus salva, foi Deus que me deu. Deus até te deu, mas o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que eu faço com aquilo que Deus me deu? O que esses 9 fizeram com o que Deus deu? E o que esse que recebeu fez com aquilo que Deus deu? Então essa é a realidade da nossa vida. Porque o que faz diferença é isso. Eu estava lendo aqui, eu terminei o livro de Romanos, estou começando o livro de Romanos, terminei Atos. Quando eu falo terminei, é porque eu já terminei, volto, termino, volto. Aí eu estava lendo aqui em Coríntios, achei interessante que diz assim, Coríntios 9, 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele fazendo comparação de pessoas que correm, que alcançaram um prêmio. Aí o versículo 25 diz assim, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles se esforçam, eles correm, eles se dedicam, eles têm um equilíbrio, eles fazem tudo para conquistar uma coroa corruptível. Aí ele diz assim, continuando o texto, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não batendo ar, ou seja, perdendo tempo, batendo ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Já viu a construção de algo? Construção de algo que você lutou, que você fez, que você realizou, aquilo que você correu, aquilo que você zelou, aquilo que você exerceu domínio. Já viu? Porque na vida hoje você tem que ter domínio para tudo. No trabalho, você tem tudo. Aí você domina. E sabe o que eu acho ainda? Eu preciso falar isso aqui. Às vezes você é muito bom naquilo que você faz, porque todos aqui são inteligentes, eu não tenho dúvida disso. Você é muito bom na prática, no seu trabalho, onde você coloca a mão, você gosta de fazer de uma forma certa, correta. Você se
esforça, como Paulo diz aqui, que você se esforça, como esforça num estádio, numa corrida, para você tentar chegar como primeiro. Você faz tudo isso, mas é só que você não pode fazer isso atrás de uma coroa corruptível, que no final você recebe um prêmio, recebe uma medalha, vai para casa feliz, mas aquilo não significa em nada. Mas Paulo está querendo dizer de uma coroa incorruptível. Uma coroa que não se corrói com traças, com ferrugens, com nada. Um prêmio que às vezes as pessoas ficam tão felizes por causa de um prêmio, alcançado por causa de algo que você fez que foi legal. Mas olha só, escute uma coisa, não se resume assim a nossa vida com Deus, é muito mais que isso. Existe uma coroa incorruptível, existe algo maior através dos nossos hábitos, através do nosso comportamento. Porque nada é oculto diante dos olhos do nosso Deus. Nada é oculto. Nada é oculto. Alguns minutos atrás nós fizemos assim, falamos sobre a vida de um missionário. Esses missionários que vão casar gente, olha só. Eu imagino, eu acredito, eu não sei como vai ser, mas humanamente falando, pensando em terra, porque a gente pensa no céu, mas também a gente não tem como comparar como terra, né? Por mais que o nosso corpo será transformado, mas eu fico imaginando, tem curiosidade que eu quero saber no céu. Mesmo se eu não saber, mas eu estou aqui na terra, então eu posso pensar como serão na terra. Eu quero curiosidades. Gente, existem pessoas que oraram por mim que eu nem sei. Existem situações de pessoas que ajudaram outras pessoas que nunca apareceu. Teve situações que você estava numa situação no fundo do poço. Você estava lá triste, como aconteceu comigo uma vez, muitos anos atrás. Aí alguém aumenta o som do rádio sem perceber. E aquela música entrou dentro de mim. Alguém que foi usado sem perceber que estava sendo usado e mudou a história da vida de uma pessoa. Alguém que fez algo, falou, não, eu vou até o final. Gente, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque teve gente que lutou. Teve gente que morreu, não desistiu. Se você lê a palavra de Deus, e tem muita gente que não lê, se você lê e valoriza, você sabe que alguém lutou para essa palavra chegar até agora nas nossas mãos. Esse acesso que nós temos. Eu digo num campo bíblico e também num outro lugar. Tem pessoas que lutaram. Se hoje você sabe alguma coisa aí sobre o computador, sobre a tua área de trabalho, é porque alguém quebrou a cabeça para poder descobrir, para que hoje nós temos facilidade. Agora, tem pessoas que não valorizam nada disso. Tem pessoas que acham normal serem abençoados. Já viu aquelas pessoas que falam assim? É obrigação para aquelas pessoas fazerem isso para mim. Se fosse obrigação, Jesus não falaria assim, cadê os 9? Cadê os 9 ingratos? Cadê os 9 que só pensam neles? Cadê os 9 que só estão preocupados com eles mais ninguém? Só estão preocupados com a saúde deles com mais de ninguém? Que não volta nem para agradecer. Cadê os 9? Não eram 10. Não eram 10 que foram curados. Não eram 10 que eu visualizei que estavam gritando. Não eram 10, não era 10, mas eu só vejo um. Hoje é a realidade que vivemos hoje. Ingratidão. As pessoas são ingratas. Jesus faz, Jesus tirou, Jesus transformou. Ah, não, eu quero viver minha vida. Ele tem que me respeitar. Ele vai te respeitar sim. Porque ele respeita até os seus nãos que dá para ele. E toma cuidado que esses não podem te levar para o inferno. Porque ele é o caminho, não adianta. Não tem filosofia de Buda, Maomé, Kardec, não tem ideia humana, não tem nada disso. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a verdade. Não adianta. Ele afirma, ninguém, filho, ninguém. Nenhuma outra possibilidade, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não vem de historinha, não. Ah, alguém aí, esse pós-modernismo que eu posso fazer, pode nada. Existem regras que nunca vai fugir. Existem princípios que nunca vai mudar. Não vem querer comprar. Não vem querer comprar. Como aquele mago queria comprar. Queria comprar aquele poder que estava sobre Paulo, sobre aqueles homens de Deus. Aí Paulo expulsa aquele, endemoniado, encapetado. Tem coisas que não compra.
Tem coisas que não compra. Você adquire através de uma vida de gratidão, através de uma vida de honra. Você reconhece a grandeza desse Deus. Se você não reconhece, não adiantou nada você cantar aqui ainda agora. Não adianta nada você levantar a mão. Não adianta nem você... eu sou simpatizante, eu gosto das músicas cristãs, queridos. Eu estou fora desse evangelho que tem que paparicar um, paparicar outro, porque senão não vai ficar na igreja. Ó, é céu ou inferno, tá bonitinho. Você escolhe. Eu tenho que paparicar, porque senão ele fica triste. Igual essas mães aí que não educam filho direito. Eu não posso fazer isso não, porque meu filho parece... ele pega trem lotado, ele paga a conta, ele faz alguma coisa. Querido, dá uma varada nessa criança. Senão vai fazer você passar vergonha no shopping. Vai fazer você passar vergonha nos lugares. Tá gravando mesmo, tá gravando. Não é violência contra a criança não. Mas se você não fizer alguma coisa ele vai fazer e vai dominar você. Mas é bonitinho. Não, eu não toco no filho. Filho, vara de goiaba, gente. Arde pra caramba, já vem muito. Falava pra minha mãe assim, você, a velhinha, você, a senhora. Agora virou uma coisa danada, não obedece, não faz nada. Eu vejo filhos xingando o pai, botando o dedo na cara do pai, na mãe. Eu quero esse tênis, eu quero isso. Não reconhece nada. Não tem reconhecimento, não sabe o esforço de um pai, não sabe o esforço de uma mãe. E tem uns pais bobos. Você quer, filhinho? Vem cá que eu vou fazer um negócio com você. Eu vou dar um curso a você. Vai lá na loja de material de construção, compra uma enxada, uma pá. Compra logo um caminhão de terra e de pedra, sobe tudo aí. Vamos ver. Sobe. Eu quero, quer nada, filho. Se não houver algum sacrifício, se não houver um comportamento, sabe o que acontece? As pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam. Sabia que muitas pessoas que estão sentadas aí onde vocês estão, hoje estão adorando a Satanás. Pessoas que estavam sentadas onde vocês estão decidiram adorar um outro Deus. Porque o Deus que eu estava lá adorando na igreja, né? Não estou me limitando a Rema, estou me limitando... O Deus não fez aquilo que eu queria. Então, porque ele não fez aquilo que eu queria, ele não me curou, ele não me renovou, ele não me restaurou, porque o tempo é dele, então eu vou para um outro lugar. Até parece que Jesus é aquele que você vai lá no shopping, que está com um bonezinho, que você pede as coisas e vai fazer aquilo tudo que você quer. É meio difícil. Se não houver reconhecimento. Estou terminando, gente. Já deu horário. O pessoal do louvor pode subir. Quem pode me arrumar uma água, por favor? Já estou terminando. Jesus. Estava pensando nisso. Na verdade, hoje eu não ia pregar. Hoje quem ia pregar ia ser minha esposa. Ela não se sentiu muito bem hoje. Valeu, meu filho. Aí eu falei para ela aqui na igreja. Eu mandei um zap para ela estava em casa. E eu falei para ela, não, minha filha, descansa. Porque eu sei que ela é dedicada, sabe? E essa semana ela precisou, juntamente com as meninas, descansar. E a gente reconhece isso. Exatamente aqui Deus estava confirmando essa palavra no meu coração. Reconhecimento. Aí eu fico me perguntando, como alguém se torna um xodó de Deus? Tem gente que fala assim, eu queria tanto ser um xodó de Deus. Reconhece? Reconhece. Eu estava pensando nisso, eu vou terminar agora. 3 minutos eu termino. Eu estava pensando, por que alguns homens na Bíblia, eles foram marcados? Homens como Davi, homens como José. Você sabia, se você estudar bem sobre Davi, você parece que Davi não era filho de Jessé. E nem irmãos daqueles irmãos dele. Não era. Porque o tratamento, até o tratamento,
A aparência é totalmente diferente. Os irmãos eram robustos, eram fortes. Davi não era como os irmãos. A Bíblia fala que ele tinha baixa estatura, e talvez eu não sei como é que era a aparência dele, a Bíblia não fala muito sobre isso, eu não posso afirmar isso. Só que eu aprendi uma coisa. Todo aquele que é diferente, eu queria terminar falando isso, algo extraordinário vai acontecer na vida daquele que é diferente. Se ele se comportar de acordo com a vontade de Deus. Davi era tão diferente, mas ele era corajoso. Na hora da guerra contra Golias, os irmãos se acovardaram. Os irmãos eram alistados no exército. Davi não tinha alistamento nenhum. Porque Davi não era alistado no exército da terra, mas ele era alistado no exército do céu. A gente se preocupa muito com as coisas da terra. Eu sei que existe regra, a gente tem que obedecer. Mas mais do que as coisas da terra, existe um céu, existe um reino, existe um rei. E essa diferença, ele era diferente, só que eu não vi nenhum momento ele ter nenhum tipo de preconceito com a vida dele. Porque às vezes alguns filhos são diferentes e passam a ter preconceitos. Ou coisa diabólica tem acontecido na vida de muita gente. Por causa do preconceito ele não consegue andar, por causa do preconceito ele não consegue seguir. Alguns se sentem feio, alguns se acham assim, uns se acham narigudo. Gente, ser narigudo, ser orelhudo, gente, que no cabelo não é bom não, gente. Dá glória a Deus, foi Deus que te fez assim. Reconhece a grandeza do Deus que te fez. Eu me lembro que quando eu era adolescente eu tinha muito negócio aqui na pele, estreco aqui, que eu não sei falar, qual o nome? A espinha. Eu apertava a espinha e virava uma bola. Meu Deus, piorou a situação quando apertei, usei meus recursos. Aí eu comprava o tal de Aquinase, Afrinase. Aí eu comprava essas coisas, gastava o dinheiro todo que eu trabalhava na obra com meu pai semana toda para limpar a pele, e nada. Eu falei, gente, tá ruim para mim, pro meu lado. Se fosse tempo de máscara, agora é mole, que tá escondido aí, mas naquele tempo, né, você queria ir pro baile, era do Mundão, Unido de Portugal, né? No Rio não, Carla, você estava lá também, Carla também dançava lá. Dançando. Aqui nada, Afrinase, nada dava certo. Eita, Deus poderoso. Só que eu comecei... Gente, você sabia que quando eu comecei a parar de me preocupar com algumas coisas, quando eu parei de comprar produto, a minha pele começou a limpar? Existem coisas que você precisa dar uma paradinha aí. Porque você está usando recurso que não é para você usar, filha. Calma esse coração aí. Existe um Deus que zela, que cuida. O Deus que você serve, que está adorando, ele se preocupa tanto com você, que até com tua pele ele se preocupa. Ele se preocupa tanto com você, que ele se preocupa com a sua saúde física, o teu corpo, ele se preocupa com tudo isso. Você acha que Deus vai falar assim, não, eu só vou ligar para essa pessoa que ela tem uma vida espiritual comigo? Não, ela se preocupa com tudo isso. Aí depois, né, saiu tudo. Sabe qual é o nosso grande problema é esse? A gente quer pegar aquilo que não é nosso, a gente quer usar nossas forças, e a gente não chega a lugar nenhum. Para terminar, Romanos 2,11 diz assim, pois em Deus, eu fiquei louco quando eu li isso aqui, Rafa, Rafa tá fortinho, né? Pois em Deus, ah meu Deus, eu queria que você, se você não lembrar de nada que eu preguei, você queria que você lembrasse só desse texto que é para a gente orar. Pois em Deus não há parcialidade. Entendeu não? Entendeu, irmão Paulo? Entendeu, Ana? Entendeu, João? Pois em Deus, entendeu, Carolzinha? Pois em Deus não há parcialidade, sabe por quê? Deus trabalha na totalidade. Fica de pé no teu lugar. Ei,